Vamos lá, gente, vamos continuar aqui em relação ainda à escolha do vocabulário. Vamos falar aqui de algumas expressões aqui, mais técnicas aqui para a gente poder finalizar. Existe também uma diferença entre as expressões natos e naturalizados, né? Cidadãos natos e cidadãos naturalizados, né? Mais especificamente aqui para o Brasil, a diferença entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Não vou entrar tanto no mérito, porque isso é uma matéria de direito constitucional e acredito que vocês já tenham visto, mas eu vou fazer só um resumo aqui. Essa questão da nacionalidade está lá no artigo 12 da Constituição Federal. Basicamente, quem são os brasileiros natos? Você tem três possibilidades. Brasileiros natos são aqueles nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ou seja, como regra geral, são brasileiros natos aqueles que nasceram aqui no Brasil. Segunda possibilidade, são brasileiros natos aqueles que nasceram no estrangeiro, no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, desde que esteja a serviço do Brasil, beleza? Terceira situação, aqueles nascidos no estrangeiro, nascidos no exterior, filho de pai ou mãe brasileira, que tenham sido registrados na repartição brasileira competente, ou seja, registrados no consulado da embaixada brasileira lá fora, ou que venham a residir no Brasil posteriormente e optem pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade, beleza? Então, como regra geral, esses são os brasileiros natos. E quem que seriam os brasileiros naturalizados? Brasileiros naturalizados seriam os originários de países de língua portuguesa, que optem pela nacionalidade brasileira, e o requisito é que tenham residência por um ano ininterrupto aqui no Brasil e tenham idoneidade moral, e também aqueles estrangeiros que tenham outra nacionalidade que não originários de língua portuguesa e venham residir no Brasil por 15 anos ininterruptos e não tenham condenação penal. Então, basicamente, o brasileiro nato é aquele cidadão brasileiro que tem direitos, que tem deveres e, principalmente, né, brasileiro nato é aquele que tem a nacionalidade brasileira de forma originária, tá? Ele nasce como brasileiro. Já o cidadão brasileiro naturalizado é aquele que, originariamente, ele pertence a outra nacionalidade. Ele vem optar por escolher a nacionalidade brasileira de maneira derivada, ou seja, um italiano, um francês, um alemão que opta por se naturalizar brasileiro posteriormente, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Diferença também entre plebiscito e referendo, tá? Plebiscito e referendo são formas de participação popular, né? São maneiras de o povo participar de questões políticas. Plebiscito e referendo, as duas situações se referem a consulta populares, se referem a consulta à população. Qual que é a diferença? A diferença é o momento. Plebiscito é quando uma consulta ao povo, quando acontece uma consulta à população antes de uma lei ter sido editada, antes de uma matéria já ter sido votada. Então, plebiscito, tá? É uma consulta que é feita ao povo antes de uma lei estar pronta, antes de uma matéria, né, legal ter sido editada, confeccionada. Já no referendo, a consulta à população é feita depois que uma lei já está pronta, depois que uma matéria legal já está votada, já está definida. Vou dar dois exemplos para vocês. Não sei se vocês lembram quando o Pará, eles tinham a proposta de o Pará ser dividido em 3 estados, se eu não me engano. Nesse caso foi feito um plebiscito. Como assim? Antes de se elaborar a lei, antes da lei para dividir o Pará ter ficado pronta, ou antes dela ter sido editada, foi feita uma consulta popular. E aí o povo, né, diretamente interessado, optou por não dividir o estado. Já um exemplo de referendo é no Estatuto do Desarmamento, referente à venda de armas. Já tinha sido feita a lei do Estatuto do Desarmamento, a matéria, né, em relação à venda de armas já estava pronta, e aí só levou consulta popular para o pessoal confirmar ou não se era contra ou a favor a venda de armas, beleza? Então os dois, tanto plebiscito e referendo, são referentes a consulta populares. No plebiscito a consulta à população é uma consulta prévia, antes da lei estar pronta. Já no referendo é uma consulta a posteriori, depois de a lei estar pronta, beleza? Diferença aqui também entre recepção e repristinação. O que é a recepção? Recepção é quando existe uma lei anterior que ela é aceita, ela é recepcionada pela legislação posterior quando ela é
materialmente compatível com essa nova lei. Exemplo, vamos supor nós temos a Constituição Federal de 1988, né, que está em vigor. Vamos supor que esse ano 2020, né, se reúna a Assembleia Constituinte e faça uma nova Constituição. Como regra geral, se entra uma nova Constituição em vigor de 2020, o que acontece com a Constituição antiga, 1988? Como regra geral, ela é revogada. Agora, a matéria, né, o conteúdo da Constituição de 1988, ele pode ser incorporado na Constituição de 2020, ou seja, a Constituição de 2020 pode recepcionar, pode aceitar o conteúdo da Constituição de 1988? Sim, desde que seja com ela materialmente compatível. Beleza? Desde que seja materialmente compatível. Ou até mesmo, por exemplo, isso eu dei o exemplo da Constituição, mas serve para qualquer tipo de lei, tá, gente? Quando é editada uma lei posterior, como regra geral, a lei anterior ela é revogada. A não ser que as matérias sejam compatíveis materialmente, ou seja, o conteúdo sejam compatíveis materialmente com a nova lei. E aí, nesse caso, acontece uma recepção. E o que é a repristinação? Repristinação é um fenômeno que, como regra geral, como regra, né, no Brasil, ele não é admitido. Ela é uma exceção, tá? É uma exceção. O que acontece é o seguinte: quando uma lei que fora revogada, tá? Quando uma lei que fora revogada, quando a lei revogadora é extinta, como regra geral, o que foi revogado é restaurado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que se tem uma lei A que estava em vigor. Veio uma lei B e revogou a lei A, beleza? Passou um tempo, veio uma lei C e revogou a lei B. Percebam, a lei C revogou a lei B, certo? E o que a lei B tinha feito? Ela tinha revogado a lei A. A pergunta é, se quando a lei revogadora é extinta, no caso a lei B, o que foi revogado é restaurado? Como regra geral, não. Tá? Como regra geral, não. Como regra geral, o que foi revogado continua revogado. Como regra geral, quando uma lei revogadora, quando uma lei que revogou uma matéria é extinta, o que foi revogado não é restaurado, a não ser que haja previsão expressa na lei. E aí isso daí nós temos no artigo 2º, parágrafo 3º, lá da LINDB, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Beleza? Vamos falar aqui da diferença entre resilição, rescisão e resolução. Como regra geral, quando a gente pensa em resilição seria um gênero, tá? Resilição seria um gênero que significa dissolução de um contrato por vontade unilateral ou bilateral, tá? Então, resilição, como regra geral, seria a dissolução de um contrato ou unilateralmente por uma das partes ou bilateralmente por por mais de uma parte, pelas duas partes. Rescisão seria uma espécie, tá, de resilição, que seria a dissolução de um contrato por meio de uma decisão judicial, quando algum tipo de vício está no contrato. Então, a rescisão, como regra geral, é uma forma de se extinguir um contrato por meio de decisão judicial, tá? Por meio de anulação judicial, porque aquele contrato, né, tem algum tipo de vício ou tem algum tipo de defeito. Já a resolução, que significa resolver um contrato, tem várias acepções, tá? Tem vários significados. A resolução, basicamente, né, das várias acepções, seria a dissolução de um contrato ou por inadimplemento de uma das partes ou por onerosidade excessiva, tá? A resolução, então, seria a dissolução de um contrato ou por inadimplemento das partes, né, por alguma das partes, ou por onerosidade excessiva. Só queria deixar claro, normalmente quando a gente fala em rescisão, existe algum tipo de vício no contrato, alguma culpa das partes, e nesse caso precisa vir uma decisão judicial e rescindir o contrato, beleza? Vamos falar agora de sequestro e arresto. Qual a diferença de sequestro e arresto? Sequestro e arresto, tanto no direito civil quanto no direito penal, se referem a medidas cautelares para garantir ou para satisfazer uma obrigação. Tá? Então, sequestro e arresto, basicamente, são medidas cautelares, né? Aí no processo penal e no direito civil são chamadas de tutelas de urgência, para garantir determinada obrigação. O sequestro se refere ao bem litigioso, tá? Quando acontece um sequestro,